Fala pessoal, tudo bem com vocês? A CBF decidiu afastar 3 árbitros já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Você vai saber quem são, o que pode acontecer a partir de agora e o grave problema por trás disso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição, deixa um like no vídeo e vamos juntos, depois da vinheta. Vinheta nova, cenário novo e convidando você a se inscrever para a gente bater a meta de 1 milhão de inscritos. Tá quase lá e vamos juntos aqui abordar todos os assuntos pertinentes relacionados ao futebol, especialmente aqui no Brasil, e a arbitragem é um deles. Gente, a CBF ela não anunciou publicamente, mas a gente descobriu, né, através de alguns jornalistas, acho que o Rodrigo Matos do UOL foi o primeiro a noticiar, depois outros portais vieram atrás. 3 árbitros foram afastados depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os que tiveram mais problemas, né? Os que cometeram alguns equívocos. O Flávio Rodrigues de Souza, que é um árbitro super experiente, apitou a final do Campeonato Paulista, inclusive, o primeiro jogo, Santos e Palmeiras na Vila. Ele apitou Vasco e Grêmio e foi afastado. O André Luiz Schettino, Policarpo Bento, o que apitou Atlético Goianiense e Flamengo, um jogo bem acidentado, com vários problemas para os dois lados. E também o árbitro que apitou Corinthians e Atlético Mineiro, o Yuri Elino Ferreira da Cruz, árbitro do Rio de Janeiro, que teve muitos problemas no jogo, né? E acho que o erro mais grave, não só dele, mas do VAR também, é a não expulsão do Fagner. Entre outros lances, né, que a gente pode abordar, enfim, o excesso de cartões, um despreparo total. No caso do André Luiz Schettino, que apitou o jogo do Flamengo, talvez eu vá até na contramão de muitos aí, né, porque é meio popular, né, você falar que o Varmengo foi beneficiado, o Flamengo sempre ajudam o Flamengo, né, o Atlético Goianiense fez uma gritaria absurda e tudo mais, quando na verdade, se a gente olhar no frigir dos ovos, ele errou aqui e ali, né? Mas é sempre assim, é sempre assim. A gente acaba se revoltando porque, enfim, em muitos momentos, né, os clubes de maior orçamento já foram beneficiados, mas já foram prejudicados também. Não saberia dizer se foi mais ou menos, não é nem o mérito da questão agora, mas o fato é que nesse jogo, eu relatei aqui para vocês, né, a gente analisou o jogo, tem uma não expulsão do jogador do Atlético também que mete o pé na cara do Ayrton Lucas. O Shailon, e obviamente não entra na questão da arbitragem, mas o Shailon perde um pênalti, podia fazer 2-1 para o Atlético. Ele chutou na trave, o goleiro defendeu também, e aí na sequência teve um pênalti, que aconteceu. E eu questiono o cartão vermelho, ali no último minuto do jogo. Não sei se ia interferir alguma coisa, mas eu acho que não era para cartão vermelho, era cartão amarelo, mas houve o pênalti. Isso na minha opinião, tá? E aí eu não sei por que a CBF decidiu afastar o André Luiz. Se por uma inexperiência, por um despreparo, por alguns lances que ele deixou passar. Agora, a expulsão do Alex em relação ao Pedro, que ia correndo em direção ao gol, para mim é chance clara de gol. É cartão vermelho. O pênalti do Léo Pereira, indiscutível. Ah, mas tinha que expulsar o Léo Pereira? Também não, né? Então, assim, foram vários lances em que não acho que a arbitragem tenha sido protagonista para uma das equipes, tenha interferido no resultado do jogo. De verdade, não acho. O Flávio Rodrigues de Souza, em Vasco e Grêmio, ele errou para os dois lados. Eu, como gremista aqui, poderia dizer que ele errou só para mim, e não foi o caso. Teve um pênalti para o Vasco não marcado, do Rodrigo Eli no Galdames. É que o pênalti que ele não marca em relação ao Lucas Piton, auxiliado pelo VAR, ele vai ao monitor e confirma a decisão de não dar pênalti depois de ver as imagens, obviamente foi muito gritante. E depois o Yuri, que não... Assim, tem o lance do Fagner, né? Mas ele foi ruim para o espetáculo, né? E acho que valia uma orientação melhor, um treinamento, uma reciclagem, tá tudo certo. O meu ponto aqui, gente, é debater com vocês e promover o debate, uma reflexão, e tá tudo certo vocês discordarem. Eu sei que eu estou indo na contramão, porque a gente é ensinado a odiar o árbitro e quando se fala, né, em manipulação de resultados, e no John Textor dizendo que tem provas, e a gente viu uma operação no futebol brasileiro ano passado, né, punindo alguns jogadores que estavam se beneficiando de manipulações e tudo mais. Então a gente
a gente tem um histórico lá de 2005, então a gente sempre tende a crer que há má intenção, que há favorecimento, que há manipulação, que há o roubo, né? Como a gente gosta de dizer, a gente vai para o estádio para descarregar em cima do árbitro. Tá tudo certo, isso é cultural e eu não tô aqui para mudar isso. O meu ponto é essa execração em praça pública dos árbitros. Será que isso é bom para a arbitragem? E aí eu tô falando para você que se sentiu prejudicado com a arbitragem no fim de semana na rodada. Você acha que isso ajuda? Você como torcedor, você quer ver todos os árbitros que errarem contra o seu time no chilindró, afastados, queimados em praça pública, defenestrados, eliminados, expulsos e azar e nunca mais apitem jogo. É isso que você quer, de verdade. Ou, vou fazer uma pergunta, ou vocês querem que os árbitros estejam mais preparados e, se cometerem erros, que sejam uma exceção e não a regra. E que, se cometerem erros, estarão dentro ali de uma seara da interpretação, em que a gente pode discutir para lá ou para cá e não sejam erros tão gritantes. Que o árbitro esteja em cima dos lances, que ele tenha estrutura, preparação, que ele possa ser cobrado para desenvolver a sua melhor atividade. Vocês querem isso ou não? Ou vamos deixar como está? Bota qualquer árbitro para apitar o jogo dos nossos times e, se ele errar, ele não apita mais. Vamos fazer essa roleta russa aí. É isso, realmente, que vai acontecer? Na verdade, que está acontecendo e tem que continuar acontecendo, porque isso já acontece há muito tempo. Eu, de verdade, estou aqui para dar minha opinião, não acho que seja o caminho. Não acho que vai resolver, porque eu vou dar, assim, direto um efeito prático para vocês. Eu conheço alguns árbitros, eu converso com alguns árbitros e não estou aqui para defender os árbitros. Os árbitros, a maioria é despreparada, tem problemas para conduzir um jogo, tem dificuldade de leitura e serve para o árbitro de campo e do VAR. Muitos têm dificuldades. Mas como é que a gente melhora isso? Deixando os caras de fora da escala o tempo inteiro? Deixando os caras nessa tensão do tipo, se eu errar eu tô fora? Porque é o que eu ia dizer. Conhecendo alguns árbitros, eu conversei com alguns que estão apavorados para apitar na segunda rodada. Porque é isso. O cara sabe que se ele errar, ele tá fora. E isso é legal para quem? É legal a gente trabalhar sob pressão? Muita gente consegue, outros não. É legal a gente ter o cara que comanda o espetáculo, comanda o jogo. Ele administra o jogo. Pressionado, porque naturalmente ele já é. Ele já entra num estádio lotado que, sem ele fazer nada, os caras já estão vaiando ele. O jogador está sempre querendo levar vantagem, o tempo inteiro. É jogador, é treinador, é xingando, é intimidando, é tentando ganhar tempo, é fazendo cera, é simulando falta. O tempo inteiro os caras estão tentando enganar o cara. É que a gente não se coloca no lugar do árbitro, óbvio, né? A gente quer ver o nosso time ganhar e foda-se. Essa é a real. Só que assim, não existe jogo sem árbitro, tá? Não existe. Se a gente começar a tirar os caras que forem errando, acabou. Só que sabe o que vai acontecer? Vai chegar na 10ª rodada e o Wilson Luiz Seneme, ele não vai ter mais árbitro para pôr em campo e aí ele vai dizer, opa, putz, agora eu não posso punir. E aí ele não vai punir um árbitro que vai cometer um erro grave e aí, obviamente, ele vai incutir, ele vai cair na falta de critério. E aí o dirigente que se sentir prejudicado na 10ª rodada, na 15ª rodada, vai dizer, e aí? Por que os caras lá da primeira rodada foram afastados e no meu jogo o cara que errou ele continua apitando? Não, eu quero também, porque o dirigente é o seguinte, né? Ele faz beicinho, ele chega, dá entrevista e alega e reclama que ele foi prejudicado. Mas quando ele é beneficiado, ele fica bem quietinho, né? Porque sim, o juiz erra e acerta para os dois lados. Quando ele erra, enfim, ele erra para os dois lados, gente. Acabei de dizer aí, Flamengo e Atlético Goianiense teve erro para os dois lados. E tudo bem você chamar, você orientar, você treinar, você tirar, sei lá, 2, 3 rodadas, não tem problema. O meu problema é anunciar isso, é deixar vazar isso, é confirmar isso, não, afastamos. Porque esse cara tem que aprender. Só que assim, nesse ano, e alguns já está acontecendo isso há alguns anos, os árbitros escolhidos para a primeira rodada, eles estão selecionados pela própria CBF dentro de um quadro de árbitros que estão prontos e preparados para atuar no Campeonato Brasileiro, que estavam apitando nas suas federações, que foram selecionados pelas suas federações, que foram selecionados pela CBF, que participaram de uma pré-temporada
física teórica, com cursos, palestras de orientações para padronizar a arbitragem, que nesses lances a gente deve fazer isso, com mudanças implementadas pela International Board a partir de julho, que no brasileiro já começa agora. Tudo isso aconteceu. Então esses caras não estão lá por acaso. Eles não caíram lá de paraquedas. Eles chegaram na primeira rodada porque eles foram indicados pela CBF. Só que aí eles cometem 1, 2, 3, alguns erros e eles não apitam mais. Cadê a coerência? Cadê o critério? Cadê o trabalho? Cadê a organização? Cadê o comando que simplesmente joga os caras aos leões depois de um primeiro jogo, depois de ter feito uma pré-temporada com esses caras? E os caras que vão apitar agora na segunda, terceira rodada, vão punir também? Todo mundo que errar? De verdade, gente, eu não consigo concordar com isso. Porque eu defendo a profissionalização. Na Inglaterra, os árbitros da Premier League eles ganham 5 mil libras de um salário fixo, mais uma taxa por jogo. Eu entendo que a logística num país como a Inglaterra ela é muito mais fácil. Mas mais justifica ainda no Brasil, quando no Campeonato Brasileiro o árbitro tem que cruzar um país, perde um dia inteiro, 2, né, para ir e voltar, e ele tem que trabalhar na sua academia, ele tem que trabalhar em outra função, fazer um jogo que vai ter 100 milhões de pessoas assistindo, que vai ter qualquer jogador para reclamar com ele ganhando 1 milhão, quase isso, 1,5 milhão de reais, e ele vai ganhar sua taxinha lá. E no outro dia, esse jogador, ou ele faz um regenerativo, ou ele tem estrutura do clube, se ele lesionar, o dinheiro continua pingando, e o árbitro tem que voltar para sua terra natal e dar aula de personal trainer, para dar um exemplo. Sim, isso acontece, gente, no Brasil, porque a função de árbitro é amadora, e os árbitros não vivem só da arbitragem, com exceção de alguns ali que são FIFA, tipo o Rafael Claus, o Anderson Daronco, são caras que ou eles estão apitando pela CBF ou pela Comebol, são árbitros internacionais, só que para chegar, a gente tem 10 no quadro FIFA, se eu não me engano, e olha quantos árbitros existem no Brasil para 10 serem FIFA. É uma realidade muito diferente. Então eu não posso utilizar apenas isso como regra quando eles são a exceção. Falta aproximação da comissão de arbitragem, que já melhorou em relação aos árbitros, estrutura, apoio, profissionalização, organização, porque aí a gente vai poder cobrar. Porque aí a gente vai dizer para os caras, ó, esse cara aí, pô, esse cara tem um salário, ele pode viver só disso. Então, quando ele não está apitando, ele pode se preparar melhor fisicamente, ele pode interpretar melhor as regras, ele pode estar assistindo mais jogos. Não, o cara tem que... Só que hoje, se ele fica fora da escala, ele não ganha. E se ele não ganha, vai chegar um momento que ele vai dizer, cara, eu não vou mais apitar. E para muitos que dizem, mas é isso mesmo, o cara errou, o cara é ruim, o cara tem que ir embora. Faz um jogo sem árbitro. Me mostra aí. E como que você descobre novos árbitros? Porque, assim, na escala eu vejo todo mundo reclamar. Putz, saiu o Klaus, pelo amor de Deus. Ah, o Daronco? Não quero o Daronco. O Voaden, que até se aposentou e está chefiando a arbitragem lá no Rio Grande do Sul. Mas a gente reclama dos mesmos, a gente quer uma renovação. E reclama quando eles são jovens e inexperientes. Então, assim, a gente precisa entender o que a gente quer. A reflexão ela tem que ser muito mais profunda. Não é punindo os árbitros a cada rodada, quarta e domingo, que a gente vai chegar numa solução. Não é. Os clubes têm que se unir, e isso não vai acontecer. A comissão de arbitragem tem que pensar mais no seu quadro, inclusive no aspecto humano, isso não vai acontecer. A gente tem que profissionalizar, isso não vai acontecer. Ou seja, você vai continuar sendo prejudicado, você vai continuar reclamando que prejudicaram o seu time. E se você quiser achar que isso é má intenção, que é roubo, que não sei o quê, faz parte. O fato é, não vai mudar. Desse jeito, não vai mudar. Comenta aqui, quero ouvi-los. Inscreva-se no canal, estou contando com a sua ajuda aqui para bater 1 milhão. E até a próxima. Tchau!